Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E vamos hoje aqui ao 13º episódio da série que comenta e analisa esse livrinho aqui, ó, precioso, Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks, que nos traz ensinamentos preciosíssimos que são revelados por uma consciência não física denominada Abraham. E nós estamos na segunda parte desse livro, onde ele fala dos processos, ou seja, das práticas, dos exercícios, o que nós podemos fazer diariamente, né, através de práticas, para nos alinhar, nos afinarmos à lei da atração. E no livro ele nos ensina 22 processos, e esses 22 processos já passei aqui por alguns, e nós hoje vamos falar aqui do 8º e do 9º processo. E o 8º processo é chamado de Livro dos Aspectos Positivos. Então o Abraham aqui nos ensina e nos aconselha a comprar um belo caderno, um caderno bonito, que a gente vai gostar de escrever nele, que eles tenham, né, uma aparência bem atrativa, né? Ele fala aqui que isso é importante. E para escrever nesse livro, meu livro dos aspectos positivos. Então ele pede ali para que a gente descreva ou uma pessoa, ou alguma coisa, ou um lugar, ou uma cidade, qualquer coisa que a gente goste demais, sabe? Que a gente ame aquela pessoa, aquele lugar, e faça uma descrição detalhada dos lados positivos, né? Dessa tal coisa no qual nós vamos descrever. E qual é o objetivo desse exercício? Na verdade, é ativar o nosso olhar, o nosso sentimento e a nossa vibração para as coisas que nos deixam felizes, para as coisas positivas. Por exemplo, eu gosto muito de uma determinada cidade, né? Inclusive é a cidade que eu quero me mudar daqui a bem brevemente, se Deus quiser. Eu posso pegar e colocar os aspectos positivos daquela cidade, porque eu gosto tanto daquele lugar, o que aquele lugar me faz sentir, o que eu sinto de verdade, o que eu quero voltar para lá. É um belo exemplo assim de descrever alguma coisa. E ele até nos fala que quanto mais aspectos positivos a gente procurar, mais nós vamos achar. E quanto mais aspectos nós acharmos, mais nós vamos procurar por eles. Então é tipo assim, uma bolinha de neve mesmo, né? E que é um hábito, um exercício super legal, super saudável para ativar a alta vibração, a alta frequência. E ele nos dá um exemplo aqui do que acontece geralmente com as pessoas. Imagine uma bela cidade perfeita. O tráfego flui sem problemas. Viver e trabalhar nela é uma experiência maravilhosa. Você talvez pense, eu poderia viver lá feliz para sempre. Ah, mas nós nos esquecemos de mencionar um detalhe. Há um buraco enorme na avenida principal. Se você se concentrar nos aspectos positivos da cidade, é provável que, se vivesse nela, seria feliz para sempre. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas não foi habituada a concentrar-se nos aspectos positivos, mas sim ao contrário, elas sempre colocam o seu foco, né, a sua concentração nos aspectos negativos de determinada coisa. No caso aqui da cidade, elas vão focar o seu pensamento aonde? No buraco da Avenida Central. Por causa dessa ênfase nos aspectos negativos, a maioria é devorada pelo buraco. Aí ele coloca um exemplo aqui bem forte, né? Digamos que alguém tenha sido declarado em estado terminal.
O médico lhe deu a sentença de morte. Mesmo assim, a maior parte do seu corpo é como essa cidade mágica e funciona bem. Mas como o médico destacou o buraco, a pessoa agora concentra a sua atenção nele e é devorada. Então, gente, aqui demonstra o poder da nossa mente, não é mesmo? Quando a gente sabe, né? O que a gente coloca a nossa atenção é o que vai vir de volta pra gente. Isso já é explicado na física quântica, né? Até com vários experimentos. E isso, quando nós estudamos as leis, né? Aqui nesse caso nós estamos estudando a lei da atração, a gente vê que isso é bem nítido realmente. Então ele sugere a gente sempre colocar a nossa atenção naquilo que nos faz bem. Por isso escrever é uma boa tática, porque nós estamos tirando todos aqueles pensamentos positivos lá do mundo das ideias e trazendo aqui para o plano físico através da escrita. Nós estamos exprimindo o que nós estamos realmente pensando. E ele fala o seguinte, para a gente fazer o seguinte: se me faz bem, se me faz sentir bem, dou toda a minha atenção. Caso contrário, não dou a mínima. Então, seria um comportamento que nós poderíamos adotar na nossa vida. E a Esther fala aqui de um caso que ela foi dar uma palestra numa determinada cidade e ela ficou num hotel que ela não gostou muito e ela queria trocar de hotel. Porém, ela teve uma intuição do Abraham para ela fazer esse exercício, né? Esse exercício do livro dos aspectos positivos e colocar ali no papel qual eram os aspectos positivos desse hotel no qual ela estava hospedada. E ela intuitivamente começou a fazer isso. Isso mudou a vibração dela com o lugar. E ela começou a perceber que, na verdade, o quanto ela estava errada, que o hotel proporcionava a ela inúmeras coisas positivas. E por que ela queria trocar? Ela queria trocar simplesmente porque ela deu atenção a um aspecto negativo, alguma coisa que não lhe agradou ali no hotel e que já criou aquela repugnância, né? Ela quis logo fazer a troca, né? A troca do hotel. Porém, quando ela foi intuída a escrever e mostrar os aspectos positivos, ela viu que tinha bastante e no final ela até pensou, meu Deus, por que eu quis trocar de hotel? Se esse hotel vai realmente, vai ser uma boa estadia, porque tem muitos aspectos bons por aqui. Então, esse exercício ele vai te colocar numa condição de atrair, como você vai entrar no aspecto positivo, atrair coisas positivas que você deseja para a sua vida. Agora nós vamos para o 9º processo, que é chamado de escrever um roteiro. Escrever um roteiro. E aqui começa com uma história bem interessante, que a Esther fala que ela, um determinado dia, chegou em casa, ligou a televisão e estava passando um documentário sobre um roteirista até então fracassado. E ele dando ali o seu testemunho, falando que quando ele estava filmando alguma cena, alguma coisa, que não se saía muito bem, ele teve a intuição de escrever tipo um roteiro dos sonhos. Então, aquela cena não saiu da forma com que ele gostaria, né? Então, ele pega um papel e vai escrevendo ali a cena perfeita como ele queria que acontecesse. Aí tá a mesma questão do processo anterior. Você tira isso lá do mundo das ideias, né? E traz isso para o mundo físico. Você transcreve o que você está imaginando na sua mente. E ele disse que ao filmar, sempre acontecia a cena exatamente da forma que ele escreveu. E ele ficou assim muito impressionado com isso. E o documentário era justamente sobre essa questão, né? Do sentimento que você coloca ali, que você vai descrever a cena, um roteiro, né?
E o roteiro vai acontecer exatamente da forma como você escreveu. Parece que é uma coisa mágica, né? E enquanto a Esther via aquele filme, o Abraham lhe falava o seguinte: é exatamente assim que sempre acontece. Quando você se concentra claramente no que deseja, sem manter uma vibração contraditória que cause resistência, seu desejo se realiza. Porque quando você pede, é sempre atendido, sem exceção. Então esse exercício, ele propõe isso, que a gente, como esse roteirista fez, que a gente pegue e escreva um roteiro daquilo que a gente deseja que aconteça. E que o nosso trabalho vai ser descrever com detalhes tudo o que a gente quer exatamente como aconteça. Quanto mais clareza a gente tiver sobre aquela situação, como a gente quer que aquilo ocorra, mais fácil daquilo ocorrer realmente. Então vai ser maior o nosso poder de realização. E o Abraham, ele nos fala o seguinte: escrever um roteiro é um dos processos que oferecemos para dizer ao universo como quer que as coisas sejam. Se há algo que você deseja, mas da qual ainda não usufruiu, escrever um roteiro é uma boa maneira de apressar isso. Vai ajudá-lo a quebrar o hábito de falar das coisas como são e a começar a falar como gostaria que fosse. Isso vai ajudá-lo a deliberadamente oferecer sua vibração. Então é no sentido também de você ter aquele sentimento do bem-estar, né? E aumentar a sua frequência e tentar trazer aquilo ali para uma realização pessoal. Isso, gente, pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida. Um exemplo é se você for fazer uma apresentação no trabalho, por exemplo. Faça um roteiro de como vai ser aquela apresentação para a sua equipe, para os seus colegas de trabalho, como você gostaria que fosse aquela reunião, aquela apresentação. Escreva ali, né? Escreva assim com uma frequência muito boa, com um sentimento bom. No momento que sempre é importante, que o Abraham fala da gente fazer as práticas quando a gente estiver se sentindo bem, né? De bem com a vida. Se está se sentindo nervoso, angustiado, não é um bom momento, porque você vai levar aquela vibração pesada, né, para a prática, e isso não vai ser legal. Então, um bom exercício para que a gente faça. Então, deixo aqui mais 2 processos do livro, que ele nos ensina, 2 processos. Vocês estão vendo, percebendo como são processos simples, né, que ele nos apresenta, e que a gente pode adotar um ou outro na nossa vida para conseguir fluir com a lei da atração. Então, gente, eu desejo a todos um excelente fim de semana e até a próxima sexta-feira com mais um episódio da série Peça e Será Atendido. Muita paz e muita luz. Namastê.